né? Nós vamos tratar sobre um tema que a gente não gostaria muito de falar. Eu acho que esse tema, não só para o cristão, mas um tema para toda a humanidade, é o tema sobre a morte, é o tema sobre a perda, é o tema sobre deixar, é o tema sobre a gente largar. A gente quer sempre o quê? Acumular. A gente quer sempre nos proteger, nos guardar de sofrer. Se vê uma pequena chuva, a gente usa um guarda-chuva, não é? Se vê uma dor, a gente coloca um curativo, um remédio, uma proteção. A gente não quer sofrer de maneira nenhuma, nem com os ventos, com a temperatura, nem com a própria beleza. Quando a gente começa a envelhecer, a gente não quer sofrer com críticas, porque eu quero ser só é, elogiado, paparicado, porque é a gente buscando a nossa própria autodefesa. É isso que faz o ser humano, ele busca a sua própria autodefesa. Então, por isso, ele se defende sempre. E não é errado que eu me defenda, não é errado que eu busque o melhor para mim. Não é errado que eu viva uma vida melhor e queira sempre buscar mesmo uma vida melhor. Isso, naturalmente, qualquer um de nós faria isso. E a própria a fuga da morte é para preservação da vida. E quando a gente, por exemplo, tem uma dor de cabeça, uma febre, essas coisas são prenúncios de algo que está dentro de nós e algo que virá, poderá vir a acontecer, algo não está bem, então é um aviso. E a gente se protege, a gente busca um médico, a gente busca uma ajuda, um amparo, e depois acaba talvez descobrindo que aquilo não era só uma simples febre, mas que algo dentro de você está muito pior do que uma febre, ou mais do que uma dor de cabeça. E a gente então busca a proteção, que naturalmente isso aí é bem natural para qualquer um, e a gente vai tentar fazer isso. Vamos ler lá em João, no capítulo 12, abra sua palavra aí se você tem, se você pode. João, no capítulo 9, no versículo 24, que diz assim, eu vou pegar no 23 assim para dar um contexto melhor. Está escrito assim, é um pouco longa. E Jesus disse-lhes, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, segue-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. Que direi eu? Olha isso, Jesus com a alma perturbada. Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu vim ao mundo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Essa voz foi audível. Onde ele estava, todos ouviram. Aí veio a confusão. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo que lhe falou. Respondeu-lhe Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado, quer dizer, seja morto, crucificado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E vou parar por aqui. Mas esse texto aqui, ele nos traz a ciência de que quando a gente, e é uma coisa tão natural, perceber que quando você pega, vamos falar, o lavrador, no campo ele pega a semente, ele joga a semente na terra, ali a semente morre, ela
começa a germinar e começa a nascer uma árvore ali e produz os seus frutos. É uma situação tão simples de entender, fácil, que Jesus sempre levava nas suas parábolas, as suas reflexões, ele trazia coisas do campo, coisas simples, para que todos pudessem entender. Mas isso aqui é muito forte, trazendo para o nosso lado cristão, porque quanto mais eu quero viver a minha vida terrena, mais eu me afasto de Deus. Quanto mais eu quero de terra, viver nessa terra, me preservar nessa terra, me cultivar nessa terra, tão bonito, me cultivar longe de qualquer coisa, não quero me contaminar, não quero me sujar nessa terra, eu quero absorver o máximo possível, mas eu não quero morrer, eu não quero sofrer o dano. Esse, na verdade, não é o evangelho de nosso Jesus Cristo, em que eu quero, para mim, uma autoproteção em detrimento da salvação dos que estão de fora. Aí o que eu vou traduzir? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu sofro pela causa de Cristo, quanto mais eu me entrego pela causa de Cristo, mais Cristo me dá de pessoas, mais pessoas vêm para Cristo, porque quanto mais eu me entrego, mais eu trago pessoas, eu gero pessoas, porque Cristo, quando ele veio na cruz, ele não veio, eu vou morrer simplesmente, eles vão me pegar e me matar. Não, ele veio para gerar vida. Ele veio para gerar pessoas, ele veio para gerar salvação no coração das pessoas. E isso não foi tão simples, foi uma entrega real e pessoal. Ele próprio se entregou. Aí, quando ele diz isso aqui, poxa, parece para nós é muito difícil. Aí eu vim para morrer, eu vim para sofrer, eu vim para me entregar. E se a gente olhar na vida dos apóstolos, com exceção de dois, porque o Judas se enforcou antes, e saiu fora. E depois a questão de João, que morreu de velhice na ilha de Patmos, que a gente conhece a história. Mas os outros apóstolos morreram de mortes cruéis, mortes terríveis, mortes sangrentas, porque eles estavam preparados para aquilo, eles foram chamados para aquilo. Na verdade, só os 12, só os 11 foram chamados para aquilo? Não, todos nós fomos chamados para sofrer em Cristo. Essa é uma palavra muito dura, essa é uma palavra difícil de receber. Jesus pregava essas palavras muito duras. Se eu pregar isso na praça, eu talvez seja morto como Jesus foi morto. Talvez talvez a fé que eu tentar colocar e tentar explicar até dentro da igreja, tentar levar uma palavra dura dessa, a igreja vai ficar vazia. A igreja não vai ficar membro. Imagina, principalmente aqui na Europa, a Europa, que é o berço do cristianismo, hoje, na verdade, virou um berço, não um berço do cristianismo, um berço deitado eternamente em berço esplêndido. Hoje, infelizmente, a Europa está deitada, dormindo num berço. Esse berço que ela já acordou há muitos anos, voltou a dormir, está todo mundo dormindo. E se você prega uma palavra dura dessa, como Cristo falou, que no mundo tereis aflições, está lá, vamos ler em João 16:33, porque eu quero ler uma parte antes aqui, diz assim: eis que é chegada a hora e se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Oh, meu Deus! Mas não estou só, porque Deus está comigo. Olha isso, Jesus falando isso. Deus estava com ele, porque o que nos importa, irmãos, o que nos importa, igreja de Deus, nesta manhã, desse dia, o que nos importa é Deus na nossa vida. Se eu vou estar só, se os meus amigos vão me abandonar, se a igreja vai me abandonar, se os irmãos vão me abandonar, ninguém, não importa. Se Deus não me abandonar, não tem problema. Se Deus não me abandonar, é porque eu estou certo. Se Deus não me abandonar, é porque eu estou no caminho certo. Se Deus não me abandonar, é porque Ele está assinando embaixo e está falando, é isso aí. Quando Deus não nos abandona, igreja, é porque nós estamos no caminho, na vereda certa, nós estamos na vereda do justo, que vai brilhando dia a dia até tornar dia perfeito. Olha só uma luz como essa aqui. É isso. É isso que a gente tem que firmar a nossa fé. Aí ele continua: tenho-vos dito isto, porque em mim, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Por que Jesus ter bom ânimo nesse mundo terrível? Porque eu venci o mundo. A resposta dele. Porque eu venci o mundo. Meus irmãos, nós vamos vencer o mundo com Deus no nosso coração. Jesus, a única hora que Deus abandonou Jesus, foi quando ele estava na cruz entregando o meu e o seu pecado. Foi nessa hora. Essa foi a hora mais terrível na vida do Salvador do mundo. Foi quando Deus o abandonou, não por causa dele, mas por causa do pecado que ele representava. Ele estava representando o pecado. O pecado, e Deus vira as costas. Imagina você estar aqui, você é o pai, o seu filho chega em casa, você nunca tinha vivenciado essa situação, ele chega todo drogado, viciado. Acho que a primeira reação de qualquer pai virar a cara, tipo, eu não esperava isso do meu filho. Entende? É Jesus Cristo se apresentando ao Pai, não aquele filho maravilhoso, aquele filho sempre perfeito, lindo, a rosa de Saron, aquele maravilhoso Salvador. Mas era Jesus todo desfigurado pelo pecado. Ali Deus dá uma afastada. Mas quando, porque um propósito de salvar a humanidade, quando eu e você, nós, a Igreja de Cristo, entender que o nosso sofrimento, que a nossa vida de busca diária, ela produzia em nós essa dor, esse aperto, ela vai estar, essa vida de sofrimento, vai estar trazendo alguém, assim a igreja vai entender sobre o que é sofrer, o que é padecer, e vai viver muito melhor, muito mais alegre, mais feliz, porque quando a gente traz frutos de algo que a gente faz, isso traz uma satisfação. Traz uma satisfação. Eu, quando, por exemplo, essa casa aqui tinha uma parte aqui que estava suja, precisava de pintar, você vê, fica, meu Deus, que terrível. Aí você vai e começa a trabalhar, começa a preparar, faz tudo, depois fica tudo limpo, tudo maravilhoso. Você fala, meu Deus, que maravilha, como é prazeroso depois do trabalho a gente ver isso. Mas a igreja não está tendo muito prazer nessa terra, das coisas de Deus, das coisas do céu, na verdade. Por quê? Não está fazendo. Enquanto a gente não fizer para Deus, enquanto a gente não buscar em Deus, enquanto a gente não trabalhar no reino e a gente não vir os resultados, a gente vai viver uma vida cristã mesquinha, simplesmente uma vida, eu estou aqui simplesmente mantendo a minha temperatura espiritual para que eu não perca a minha salvação. Isso não é uma vida frutífera, não é uma vida prazerosa cristã, de forma cristã. Não é um evangelho que Cristo nos chamou para viver e o evangelho que Cristo nos chamou para viver, ele é muito, vou falar, mas se você, desculpa, me entenda a frase, é muito mais pesado do que este ao qual nós estamos vivendo agora. É pesado, é pesado. Ser cristão não é fácil. O cristão, ele pensa que o sinal tem que estar sempre aberto no verde para ele passar. A fila, ele tem que estar sempre o primeiro da fila. Ele tem sempre, no pódio, ele tem que ser sempre subir no mais alto pódio. Até uma coisa terrível que os cristãos oram por aí. O Deus vai tirar do ímpio e vai te dar, meu irmão. Me ajuda nisso aí, isso aí me mata. Oh, meu Deus do céu, nos ajuda a entender o cristianismo. A gente está fazendo uma oração que Deus vai tirar do ímpio e vai dar para o justo. Se a gente está lendo isso aí lá no Velho Testamento, por favor, nós temos que tomar cuidado com isso aí. O Velho Testamento, a gente vê lá no Salmo 23. O Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. O Davi falava assim, unge a minha cabeça com óleo, sorte que o meu cálice transborda, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha isso. Será que Deus hoje quer isso? Que eu prepare uma mesa para mim na presença dos meus inimigos? Aí eu estou lá, ó, tomando meu café, comendo a minha comida, e o meu inimigo ali me assistindo. Jesus não nos chamou para isso. Jesus, ele virou a mesa, ele colocou o inimigo do outro lado e colocou a gente aqui. Por quê? Eu tenho que respeitar aquele inimigo, eu tenho que amar aquele inimigo, eu tenho que dar a minha vez para aquele inimigo. Se ele me chamar para caminhar uma milha, eu tenho que ir duas. Se ele tomar a minha bolsa, eu tenho que mandar ele levar tudo.
Se ele bater numa face, eu digo, ó, bate na outra também. Jesus virou a mesa. E a gente não quer virar a mesa. A gente quer ficar do lado de cada mesa, aonde os meus inimigos têm que me aplaudir de pé. Jesus, me ajuda nisso aí. Por que meu inimigo vai me aplaudir de pé? Para que isso? Para que eu quero isso? Para que eu quero? Jesus não humilha ninguém. Até o ladrão da cruz, ele aceitou. E se o outro quisesse, ele também aceitaria. E a gente quer viver esse evangelho. A gente vai levar quem para o céu assim? Ninguém. A gente vai influenciar quem assim? Ninguém. Eu acho que a gente tem que sair da utopia cristã, de que nada vai me acontecer. Eu sou intocável. Mas a Bíblia diz que Deus mandou sol e chuva para todo mundo. Aí você faz o que você quiser com isso. Reclama do sol, reclama da chuva. Ou vive quando chover, você se protege. Quando der o sol, você se protege, mas você. O Salmo 121 fala assim: nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite. É isso que o cristão quer. Nem a lua molestar de noite, nem a lua. Né? Ele te guardará todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, guardará a tua saída. Ele guardará a tua alma. Ele guardará do sol e da lua, né? Nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite. É isso que a gente quer. Nem a lua. A lua já molestou alguém? Que eu saiba, não, pode ser. A lua não atrapalha ninguém, ela é tão suave de noite, bonita, a gente olha ainda para ela, nossa, que lua linda. Mas a gente não quer que nada nos atrapalhe. Se a gente quiser, talvez a gente quer até os filhos parece que de Zebedeu, que a mãe dele falou assim: Jesus, eles eram um apóstolo ali, discípulos. Jesus, eu vou te fazer um pedido que os meus filhos um assentem à sua direita e um assentem à sua esquerda. Olha isso aqui, ó. Um assente à direita e outro à esquerda. Oh, meu Deus do céu. É isso que o cristão quer mais, um céu melhor do que o céu que todo mundo vai ter. Todo mundo vai para o céu, mas eu quero um céu melhor. Daqui a pouco a gente está tirando Deus do trono e sentando lá e mandando em todo mundo. Não estou falando do mundo, irmãos. Tudo isso que eu estou falando aqui é para nós, principalmente para mim. Eu não estou falando para o mundo, não. Eu estou falando para nós. Nós cristãos que estamos vivendo uma vida razoável. Razoável, não. Talvez abaixo da razoabilidade cristã. Abaixo. Abaixo da média cristã. A gente não quer sofrer. A gente não quer morrer. A gente quer ficar cada dia mais bonito, né? Claro, é lícito e, naturalmente, não tem nenhum problema. Mas colocar a cara no pó, pedir misericórdia, clamar por este mundo, clamar por os que estão sofrendo. Irmãos, nós temos que chorar por aqueles que morreram na chacina do Rio de Janeiro. Vou falar chacina, mas uma morte lícita, uma morte necessária. É uma morte necessária. Eram bandidos que cada um daqueles matavam 20, por exemplo. Vou colocar uma média, eles matavam mesmo. Mas, por exemplo, matou eles, deixou de matar 20. Eram pessoas cruéis, pessoas más, terríveis. Foram mortas. Eu concordo, eu gostaria disso? Não. Mas era a melhor saída, o melhor caminho. Mas uma coisa é, nós como cristãos, vamos aplaudir? Não, nós temos que entrar no reino de Satanás e, em nome de Jesus, declarar vida àquele povo, declarar salvação àquele povo, declarar graça e misericórdia. Aqueles não têm mais jeito, mas pelos que ficaram por aquele morro. Ah, né, agora que a gente vai orar por isso? Não, a gente tem que viver uma vida de oração e intercessão por essas pessoas, porque a mesa virou, nós temos que agora nos colocar no lugar deles e orar por eles, entregar essas vidas. Mas a gente quer viver no nosso conforto, né? No conforto das nossas vidas. Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a aflição pela qual a gente não quer passar. A gente não quer viver essa aflição. Agora tem mais um versículo aqui. Olha isso. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:18. Porque para mim, olha que maravilha, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só,
Antigamente, o sacerdote levava lá o animal e sacrificava, colocava no altar, mandava fogo e sacrificava o animal. Eu tenho uma notícia para nós aqui. A notícia é que hoje nós somos o sacrifício. A gente canta, Senhor, eu te entrego tudo. A gente tem uma coisa da utopia e a gente está cantando mentira. Tudo eu te entrego. A minha vida é toda entregue na mão de Deus. Irmãos, sem reservas, não tem como você se entregar a Deus sem reservas. Não tem como. Davi era um adorador nato, Davi fazia instrumentos, Davi cantava, Davi tocava a harpa. É tanto que ele é tão usado que quando Saul chama ele, os demônios estão lá perturbando Saul, e Davi vai lá tocar e o demônio embora. Mas Davi entregou sem reserva. Era fiel, era temente, muito. Adorador, nato. Me mostra, me fala na Bíblia alguém que entregou 100%. Não existe, a gente quer viver uma utopia, que nada vai me tocar, que nada vai me acontecer, eu declaro, eu não aceito. Jesus nos ajude a sermos mais humildes. E se Jesus orasse ao Pai, eu não aceito essa cruz. Pai, afasta de mim este cálice. Todavia, irmãos, todavia tem que fazer parte. Todavia tem que fazer parte do nosso vocabulário na presença de Deus, nosso vocabulário de oração. Tem que ter essa reserva intencional, sábia, consistente. Todavia, Senhor, a sua vontade seja feita, a vontade do Senhor prevaleça. Mas a gente não quer. A gente não quer sofrer. A gente não quer lidar com o mal, com o sofrimento, com a dificuldade. E Filipenses está escrito que isso. O apóstolo Paulo também disse aqui em Filipenses 1:21 está escrito assim. Mas eu vou ler o primeiro 20, o segundo antes. Segundo a minha intensa expectação e esperança, o apóstolo Paulo escreveu isso, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha isso. Aí ele fala, o versículo conhecidíssimo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aí só para complementar, mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Por quê? Ele escolhia estar com Cristo, mas enquanto ele pudesse viver na carne, e isso gerar frutos, ele queria, ele ia avante. Olha só, tem dois episódios na Bíblia de pessoas que eram de Cristo, estavam com Cristo, sabia tudo, estava ali. E um episódio, o primeiro episódio, é o caso de João. João estava no cárcere porque denunciou os pecados de Herodias, o pecado de Herodes, e a cabeça dele foi oferecida numa bandeja. Esse foi o final de João, que veio, era o primo de Jesus, o precursor de Jesus, que pregou de Jesus, que falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse eu não sou digno de tirar aos aparcos dos seus pés e nem tocar, nem carregar, nem eu não sou digno disso, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha isso, que maravilha! Esse deveria ser o vice-Jesus, esse deveria ser aquele que sucederia Jesus, esse seria aquele que andaria do lado de Jesus. João Batista, um homem rústico, né? Rústico no seu modo de viver, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, vivia no deserto, um homem devia ser bem rústico mesmo. Um homem estava ali, aquele homem, o negócio dele era pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Aí, de repente, João está lá no cárcere para ser degolado. E ele começa a pensar e chama os seus discípulos: olha, faz o seguinte, vai lá em Jesus, pergunta se era ele mesmo que havia de ver ou se devia ou esperamos outro. Porque os conflitos da vida, os momentos de dores, os momentos de dificuldade, nesse momento acredito que ele
ficou pensando um pouco sobre, poxa, era tudo isso? Veio um momento, vamos dizer, uma fraqueza que ele teve e mandou perguntar. E Jesus, olha como que Jesus lidava, né? Lidava com a morte. Incrível, falou, olha, dos nascidos de mulher, não tem ninguém igual João Batista, mas no reino dos céus, no reino dos céus, o menor é maior. Quer dizer, Jesus tratava a morte como uma passagem, como uma coisa natural. Então ele vai, eu vou encontrar com ele, deixa quieto, tá tranquilo, tá tudo tranquilo. Mas Jesus não vai dar um jeitinho, não, porque ele é pregador do evangelho. Jesus não vai dar um jeitinho, não, porque ele é seu primo. Jesus não vai dar um jeitinho, não, porque ele prega o arrependimento. Nós precisamos desse obreiro aqui, nós precisamos desse sacerdote do Deus vivo aqui. Não vou dar jeitinho, não. Esse é o evangelho, olha isso. O evangelho que não tem um jeitinho. Cada um de nós tem o seu ministério e que nós cumpramos o nosso ministério, o ministério para o qual Cristo nos chamou, que nós cumpramos essa missão que Deus nos chamou para cumprir. É isso que Deus espera de nós. O segundo episódio, deixa eu só ver a hora como é que está aqui. O segundo episódio é o episódio de Lázaro. Ali estava Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e ele já tinha morrido. E elas estavam atrás de Jesus, correndo atrás de Jesus, preocupadas, porque o homem já tinha passado para a morte. E Jesus estava executando o seu ministério, continuava pregando, curando, fazendo a obra, levando pessoas para o céu, fazendo maravilhas, curando. E elas atrás do morto. Quantas vezes a gente está atrás do morto? Querendo que às vezes Jesus ressuscita coisas que nós já deixamos morrer na nossa vida. Morrer as coisas do mundo, as coisas que se passaram. A gente está preocupado com coisas que já morreram na nossa vida. Vamos atrás de Jesus. Coisas que já deveriam ter sido crucificadas em nós, já deveriam ter sido mortas, desaparecidas, porque são coisas que são alívios na nossa vida e a gente não quer. A gente não quer desapegar do mundo, porque viver esse mundo aqui, se nós temos neste corpo todas as propriedades dessa terra, é muito difícil desapegar dessa terra. É muito difícil desapegar dessas coisas, desapegar de nós mesmos. Mas aí elas vão atrás de Jesus. Olha como Jesus tratava com tanta naturalidade a morte. Ele sempre falava de si, que ele ia morrer. Olha, eu derribarei esse templo e em 3 dias reedificarei. Eles estavam pensando que era o templo de Jerusalém. E eles queriam matá-lo por isso, porque eles blasfemavam. Não, o grande templo, jamais o templo de Salomão, jamais. E Jesus tranquilamente tratava a morte como uma coisa tão natural. Eu sei que eu não quero que dá ênfase, vamos morrer, nós temos que morrer. Eu não estou falando dessa morte natural, a gente morrer por aí. Passou um carro, matou, morreu, minha família, eu vou perder alguém, vou ficar feliz. Não, eu estou falando de uma morte que gere frutos, de uma morte cristã, de uma morte que eu vou morrendo enquanto eu faço a vontade de Deus, enquanto eu me dou, eu deixo me levar, eu deixo que essa carne sofra para que pessoas, para que vidas venham a Cristo. É disso, é dessa morte que eu estou falando. É uma morte que leve, que gere vida. E buscaram a Jesus, olha, então tá bom, estou aqui. E aí, lá o homem está lá. Se Jesus fosse explicar, ficar ali muito tempo, olha, gente, o Lázaro, eu vejo ele aqui, ele já está lá do outro lado. Ele está me aguardando. Quando eu ressuscitar no terceiro dia, eu vou lá, vou pregar os espíritos em prisão. Lázaro vai estar ali. Parecia que Jesus fazia pouco caso da morte. Parece que Jesus ele não ligava para o sofrimento das pessoas. Por quê? O sofrimento das pessoas estão apegados muito a coisas naturais, a coisas dessa terra. Por isso eu falei no início que a gente não quer sofrer, a gente quer que onde que eu chegar tenha uma luz acesa, no sinal que eu chegar tem que estar aberto.
Eu tenho que ser o primeiro da fila. Eu tenho que receber mais que os outros. Eu tenho que ser mais que os outros. Esse é o cristianismo que nós estamos ouvindo pregar hoje. É contra isso que eu estou falando aqui. É contra isso que eu estou pregando nessa manhã. É contra isso que a gente tem que ter o melhor. Nós temos que ser o melhor. Nós temos que... Por que isso, irmãos? Que às vezes uma ganância espiritual, não espiritual, mas a gente tenta espiritualizar essas coisas. Ah, eu vou passar na porta de um rico lá, vou bater o pé lá no chão, vou bater o pé 3 vezes lá e vou declarar: isso aqui é meu. Eu vou entrar numa loja vou entrar numa loja de calçado, eu vou entrar numa empresa, vou bater o pé lá, tem gente que até cospe no chão. Sai para lá, Satanás. Isso não é de Deus, não, meus irmãos. Isso é Satanás. Não estou falando que essa pessoa está endemoniada, mas que ela está sendo uma vítima de Satanás. Por quê, irmãos? Que eu vou chegar numa empresa que a pessoa construiu, deu o seu sangue, ou será se roubou? Se aquilo é fruto de roubo, é um problema dela, vai pagar com Deus, ou se ela ganhou uma herança, ou se ela trabalhou, suou para ganhar, para fazer aquilo. Eu vou chegar lá, vou bater o pé, Jesus vai te dar. No Salmo 2 fala assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu as esmigalharás com a vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Está falando de outra coisa. Tem gente que acha que você vai chegar numa loja, vai bater o pé lá e Deus vai dar aquilo. Que Deus vai fazer isso? Deus vai roubar aquilo da pessoa? Nossa, tem hora que eu fico até assim, como que a gente entrou nisso? Como que a gente entrou nisso? Eu estou preocupado, meus irmãos e minhas irmãs. Eu estou muito preocupado para onde a gente está indo com esse evangelho. O que que a gente está fazendo com o sofrimento da cruz de Cristo? Jesus foi pendurado lá para fazer show, para fazer piadinha, para fazer graça, para dar dinheiro para o povo, para dar melhor condição. Você tem que ter o melhor carro, irmão. Que isso, irmão? Para com isso. O irmão não tem nem estrutura para ter um Fusquinha. Você tem que ter uma BMW, uma Mercedes, um Audi. Para quê, irmão? Que eu vou ter isso, que eu tenho que ter. Se eu posso ter, até uma Ferrari eu posso ter, mas eu tenho estrutura para ter uma Ferrari? Ô, meu irmão, você tem uma Ferrari, vai no culto. Você não tem estrutura nenhuma para ter uma Ferrari. Você vai no culto, deixa lá fora, você... Será que ninguém está... Será que ninguém está mexendo na minha Ferrari, não? Será que... Gente, de vez em quando, ó... Oh, chega, irmão, pode ser, chegou o diácono, chega. Dá uma olhada, de vez em quando você dá uma olhadinha naquela Ferrari lá, cara. Alguém pode pôr a mão, riscar lá. Irmão, se a gente está colocando o coração nisso, vai estar o coração nisso. Ah, eu quero o melhor carro. Então compra, vai lá, compra o seu melhor carro. Você tem estrutura para ter o melhor carro? Primeiro, você tem o dinheiro para ter aquele carro? Se não tiver, você vai tirar o dinheiro da sua família. Você vai tirar o dinheiro do aluguel. Você vai viver miserável dentro da sua casa com um carro na garagem, igual eu já vi. Pessoas que têm uma casinha, um casebre, mas tem uma Mercedes na porta. Jesus! Isso fala muito do que é essa pessoa. Que Deus me livre disso. Por quê? O carro mostra que a pessoa é pomposa, mostra que ela tem, que ela pode. A pessoa quer vestir a sua pele de caráter em coisas materiais. Talvez, me desculpa, irmãos, me desculpa, quem não é assim, não vista carapuça. Mas tem gente que é tão ruim em tomar que ela quer vestir essa roupa de coisas porque ela não consegue passar o que ela verdadeiramente é. Ou ela quer, não quer dizer, ela quer esconder o que verdadeiramente é, tendo essa máscara com coisas, com carros, com melhor roupa. Infelizmente, nós temos que fazer uma introspecção, entender quem sou eu, quem é o Sidney. Quem é o Sidney Cassim, filho da dona Niva, nasceu lá em Belo Horizonte, no ano de 2012. Quem sou eu? Quem sou eu nesse contexto? Quem sou eu? Eu tenho que primeiro saber quem sou eu, para não ter conflito. Porque João teve um pequeno conflito no cárcere. Sei que foi um homem muito fiel, um grande profeta de Deus, um grande. Mas teve um conflito consigo, na fé. O Elias teve um conflito consigo, na fé. Nós temos conflitos, Davi teve. Nós temos conflitos, nós temos. Por quê?
A gente está entrando por um caminho do ter, do possuir, de querer fazer coisas mirabolantes. Porque eu sou cristão, o povo tem que... Não. O povo tem que viver como honesto, como justo, como santo, como quem paga a conta, quem paga as dívidas, quem respeita a esposa, quem respeita os filhos, quem traz os filhos em humildade, em santidade, quem ama Jesus. Isso é que o cristão tem que ser. Isso. Pode alguém pensar diferente de mim e querer ter um palacete. Tudo bem, meu irmão, né? Mas olha só, para finalizar aqui, em Efésios 6:10, deixa eu ver a hora. Para finalizar, em Efésios 6:10, fala sobre as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmão, essas armas são armas espirituais. Elas são para defender a nossa fé, defender a nossa vida cristã. Não são armas para defender o nosso corpo. Não, não. Não é. Não é para defender para não morrer. É para defender a nossa fé, defender a nossa dignidade, defender uma vida cristã. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são inspiradas, espirituais, são poderosas em Deus. Irmão, se fosse assim, o cristão não quer morrer. Estava aí o apóstolo Paulo, Pai do Senhor, o apóstolo Paulo, eita, glória a Deus, não, glória, glória a Deus. Tá. Velhinho ali, ó, glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Naquele tempo ali eu servia Jesus e era muito bom. Agora estou com 180, 200, 2.000 anos e nunca vou morrer, não, que eu sou cristão. Imagina isso, irmãos. A morte é que nos valida. A morte é que nos valida. Porque vai chegar um momento que a gente precisa morrer, porque vai enfrentar essa luta para todo sempre. A morte consolida. Muitas pessoas recebem placas depois da morte, recebem bustos depois da morte, em lugares importantes, porque morreu verdadeiramente digno de um homem de Deus, digno de alguém que venceu o Nobel da Paz, venceu qualquer outra coisa e fez uma grande obra neste mundo e ficou famoso, né? Essa é a consolidação, é a morte. E que cada um de nós aqui nessa sala, nessa manhã, morra para o mundo, viva para Cristo, porque quanto mais eu vivo para o mundo, menos para Cristo eu vivo. Quanto mais eu dou atenção a este mundo, mais eu esqueço de Deus. Mas é como Jesus, todo mundo vai me abandonar? Não. Todo mundo pode me abandonar, mas Deus não me abandonou, não, Ele está comigo. Ele está comigo. Enquanto Deus estiver comigo, eu vou fazer o que Ele quiser que eu faça. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu dia, seus negócios. Tudo aquilo que você colocou no coração, que Deus direcione você. Deus não vai te dar tudo que você colocou no coração. Deus nunca vai te dar tudo, nem a mim, nem a nós. Porque a gente às vezes pede o que a gente não sabe, infelizmente. Mas a gente pode pedir tudo que a gente quiser, mas ter o todavia. Todavia seja a tua vontade, né? Que Deus nos abençoe. Vamos